Olá, vamos falar hoje de um assunto que, infelizmente, tira o sono de muita gente: o reajuste abusivo do plano de saúde. A ideia aqui é entender o que está por trás desses aumentos e, claro, o que dá para fazer para se defender. Sabe aquele momento de abrir o boleto do plano e sentir um frio na espinha? Um aumento de 20, 30%? Às vezes até mais. Aquilo que deveria ser uma segurança, de repente vira uma fonte de ansiedade e preocupação? E olha, quem passa por isso precisa saber que não é um caso isolado, de jeito nenhum. Isso é um problema crônico no Brasil que atinge principalmente os planos de saúde coletivos, sabe? Aqueles feitos por uma empresa ou associação, incluindo muitos que são vinculados a um MEI. A preocupação é real. O medo de não conseguir pagar, de ter que cancelar o plano e deixar a família desprotegida. E junto com isso, vem uma sensação de impotência, de descaso. Mas é fundamental entender uma coisa: o fato de um contrato falar em livre negociação não quer dizer que o aumento pode ser feito de qualquer jeito, sem regra nenhuma. E quando se vai questionar a operadora, a resposta é quase sempre essa aí. Uma frase que soa super técnica, cheia de jargão, mas que, na prática, não explica absolutamente nada. É como se fosse uma cortina de fumaça. E é exatamente aí que a gente precisa começar a cavar para entender. Então, para a gente poder contestar um aumento, o primeiro passo, sem dúvida, é identificar que tipo de reajuste foi aplicado. Existem três modalidades principais, e as operadoras raramente se dão ao trabalho de explicar qual delas estão usando. Conhecer isso é o começo de tudo. Basicamente, são esses três. Tem o reajuste anual, que é o mais conhecido nos planos individuais. Tem o por faixa etária, que acontece quando a pessoa muda de idade e de faixa no contrato. E tem o reajuste por sinistralidade, que é onde mora o perigo e a maioria dos abusos nos planos coletivos. É dele que a gente vai falar mais. E para ter uma ideia do tamanho do problema, olha só essa tabela. A diferença é absurda. Enquanto os planos individuais têm um teto de aumento definido todo ano pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, os coletivos enfrentam reajustes que chegam a ser 3, 4 vezes maiores. É uma disparidade gritante. Isso nos leva a uma situação super comum, que é uma verdadeira armadilha. Muita gente, por orientação de corretores, abre um MEI, um microempreendedor individual, só para conseguir um plano de saúde que parece mais em conta. O que começa como uma vantagem, no entanto, pode virar um pesadelo de aumentos sem controle. Aí a gente chega nesse conceito de falso coletivo. O que é isso? É um contrato que, no papel, é empresarial, mas que na vida real serve para uma única pessoa ou uma única família. Essa manobra deixa o consumidor totalmente vulnerável, porque ele perde a proteção das regras da ANS para planos individuais. Mas, felizmente, a Justiça já percebeu essa jogada. Os tribunais têm entendido que, nesses casos, o consumidor é a parte mais fraca da história. Por isso, eles aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, que proíbem cláusulas abusivas e, principalmente, exigem transparência total. Ok, e quais são os direitos nesse cenário todo? O ponto central, a coluna vertebral da defesa do consumidor contra esses reajustes absurdos, é o dever de transparência que a operadora do plano de saúde tem. É aqui que a gente vê o verdadeiro cabo de guerra. De um lado, as operadoras se apegam na ideia de livre negociação. Do outro, a lei, e especialmente o Código de Defesa do Consumidor, batem na tecla do dever de informar. Uma negociação não pode ser um monólogo onde só um lado tem acesso a todos os dados, certo? E aqui está o pulo do gato. A responsabilidade, o ônus de provar que aquele aumento é justo e necessário, é inteiramente da empresa. Ela precisa abrir a caixa preta e mostrar os cálculos, as planilhas, tudo que justifique o reajuste. Se ela não consegue ou não quer fazer isso, o aumento é considerado unilateral e, portanto, ilegal. Agora, um número fundamental. Um número que muda tudo a partir do momento em que é alcançado. 60. A partir dos 60 anos, entra em campo uma proteção especial, muito forte, garantida pelo Estatuto do Idoso. Essa proteção não é de hoje. Ela vem desde 2003 com o Estatuto do Idoso, que proibiu aumentos que discriminam por idade. Mas a discussão se arrastou por anos, até que em 2025, o Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo no chamado Tema 381. A decisão foi clara. A regra vale para todo mundo, para todos os contratos, não importa quando foram assinados. Ninguém com mais de 60 anos pode ter reajuste só por mudar para a última faixa de idade. Ponto final. Beleza, com esse conhecimento todo em mãos, é hora de pensar o que fazer na prática, como sair da indignação e partir para uma ação estratégica. A ansiedade é grande, a gente sabe, mas ter uma estratégia é o melhor caminho.
Vamos lá, passo a passo. O mais importante de tudo, a primeira coisa, não cancele o plano. É tudo que a operadora quer. Cancelar significa jogar a toalha. Depois, junte os documentos importantes. Contrato, boletos antigos, o aviso do reajuste, reclame nos canais oficiais como ANS, Procon e, principalmente, se o caso for complexo, procure orientação jurídica especializada. Um advogado pode conseguir uma liminar, uma decisão rápida da justiça para reduzir o valor da mensalidade imediatamente. Então, para a gente resumir e organizar as ideias, a defesa vai depender da situação de cada um. Se for um caso de falso coletivo, a grande arma é o Código de Defesa do Consumidor. Se for um aumento por sinistralidade num plano coletivo de verdade, o foco é no direito à transparência total. E se o beneficiário tem mais de 60 anos, a proteção máxima vem do Estatuto do Idoso. Identificar onde o caso se encaixa é o primeiro passo para o sucesso. Para terminar, fica essa reflexão. No fundo, a gente precisa se perguntar isso. Uma negociação pode ser chamada de livre quando uma das partes tem todas as cartas e a outra não sabe nem qual é o jogo? O debate sobre reajustes não é para acabar com aumentos, mas sim para exigir equilíbrio. E a ferramenta mais poderosa para isso é o conhecimento dos próprios direitos, para que a saúde não vire de uma hora para outra uma fonte de ruína financeira.